Graça e paz. Meu nome é Fátima Reis. Eu sou cabeleireira há muito tempo, há 40 anos eu sou cabeleireira. E eu tive um problema que acometeu meu couro cabeludo e eu escamava e saía uma secreção do meu couro cabeludo e tinha um odor terrível. E passaram-se o tempo, procurei vários médicos, procurei várias especialidades em couro cabeludo, vários médicos especialistas em couro cabeludo e usei vários remédios, tomei remédio, mas nada eu conseguia ficar curada. Então, quando eu fui para um médico, ele chegou para outro médico, que era lá do Oswaldo Cruz, e ele chegou e disse assim para mim: olha, a senhora vai usar isso como paliativo, mas a senhora nunca vai ficar boa. Aí eu disse para ele assim: doutor, olha, eu tenho o médico dos médicos, e se eu vou ficar curada em nome de Jesus. E fui para casa muito triste, porque é complicado. E assim, se eu estivesse em um lugar a mais de 1 metro de distância ou muito mais, as pessoas sentiam o cheiro do meu couro cabeludo. E eu tinha muita vergonha, tinha vergonha do meu esposo, tinha vergonha dos meus clientes. Eu cheguei até a colocar criolina para ver o tamanho do desespero que eu tive do meu couro cabeludo. Então eu cheguei e o remédio que o médico passou foi muito caro, porque era shampoo, loção, era pomada, e eu já tinha usado, mas não tinha tido resultado, mas tinha que continuar o tratamento. Então eu fui fazendo o tratamento. Então, quando chegou um determinado dia que eu tinha que comprar os remédios muito mais caros, então eu fui para a igreja, que era um domingo, eu fui para a igreja e eu estava com a quantia do meu remédio, mas eu era exatamente o valor do dízimo que eu tinha que entregar na igreja. E eu fui para a igreja e eu apresentei ali o Senhor e disse: Senhor, olha, eu só tenho, ou eu dou o dízimo, ou eu compro o meu remédio. Então eu preferi obedecer do que sacrificar. E eu disse ao Senhor: está aqui, se o Senhor me curar, me curou. Se o Senhor não me curar, a vontade é sua e a determinação é sua. Fui e entreguei o dízimo. Quando terminou o culto, que eu já estava indo para sair da igreja e ir para casa com as minhas filhas, aí lá na nossa igreja tem assistente social. E ela chegou e fez assim: Fátima, deixar esse pacote aqui é seu. Aí eu disse a ela: meu. Aí ela disse: sim, é seu. Então, quando eu fui pegar no pacote, sim, aí eu peguei o pacote e eu vi que toda a minha medicação estava comprada por alguém. E eu fiquei assim, muito agradecida a Deus, porque eu não estou dizendo que o Senhor só fez isso na minha vida porque eu dei o dízimo, mas eu sou obediente ao Senhor. Eu dei o dízimo porque eu me sinto privilegiada de devolver uma parte daquilo que o Senhor tem proporcionado na minha vida, nos meus trabalhos, no meu salão. Então eu fui e fiquei assim, muito agradecida ao Senhor. E outra coisa, eu nem terminei os produtos do salão, eu não terminei os produtos que eu recebi naquele dia, os remédios
que foram todos os remédios. Eu nem terminei, porque antes disso o Senhor me curou. E graças a Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor, meu cabelo, graças a Deus, não tive mais nenhum problema. Então eu quero exaltar o nome do meu Deus, do meu Pai, que é o meu Deus, e do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que estava e está comigo, e sabe a angústia e a tristeza que eu tinha no meu coração, porque muitas vezes eu chegava perto de algumas pessoas e as pessoas diziam: meu Deus, vixe, está sentindo esse mau cheiro? E realmente era um mau cheiro, mas eu não era por sujeira, não era por falta de higiene, não era por falta de nada, porque quem me conhece sabe, eu não sou muito vaidosa, mas eu sempre cuido dos meus cabelos. E eu louvo ao Senhor, só tenho a agradecer. Então esse testemunho meu faz mais ou menos uns 30 anos. Faz mais ou menos, não faz 30 anos. Então eu quero exaltar o nome do meu Deus, porque Ele tem me incomodado a eu dar esse testemunho. A glória não é para a minha vida, a glória é para o nome do Deus que eu sirvo e do meu Pai, que é o Senhor. Então eu deixo para as pessoas esse meu testemunho, e que é verdadeiro, e quem me conhece sabe a aflição que eu tinha, porque foram alguns anos que eu tive esse problema, e inclusive minha filha toda noite, ela pegava um pente fino e ela vinha e passava no meu cabelo, na parte afetada, né? E é isso. E então, louvado seja Deus. E eu queria contar esse testemunho para vocês, sabe? Porque Deus, Ele é muito maravilhoso, muito lindo. E para a meditação de todos, eu deixo o Salmo 139 e deixo também o 98. Que Deus abençoe cada um no nome de Jesus.